Historicamente, o Instituto da Superfície permitiu amplamente o acesso à propriedade imobiliária daqueles que não possuíam o solo. A título de ilustração, pode-se lembrar que, valendo-se do direito de superfície, mais da metade da cidade de Londres encontra-se edificada em terras que foram de propriedade do Duque de Westminster. Extraído do curso de Direito Civil do mestre Paulo Nader. Caros amigos, saudações. É com muita satisfação que eu trago para vocês, nesse vídeo, uma pequena explanação sobre o direito real de superfície, aquele que é hoje, com certeza, o direito real sobre coisa alheia mais importante que existe na legislação brasileira. Ele que substituiu a enfiteuse. Então, sem mais delongas, vamos para o conceito de direito de superfície, que está aqui no artigo 1369 do Código Civil. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Portanto, amigos, podemos dizer que o direito de superfície, assim como a enfiteuse, é a transmissão plena dos poderes de usar e de gozar da propriedade alheia. Essa é a função do direito real sobre coisa alheia. E, a exemplo do que a gente fez com a enfiteuse, vamos dar um pulo lá no quadro, aquele quadro branco, para fazer a apresentação gráfica desse conceito. Então, meus amigos, similar ao que acontecia com a enfiteuse, no direito de superfície, nós também vamos ter a terra, representada aqui por essa linha verde, e nós também vamos ter a propriedade, representada aqui por essa linha vermelha. O proprietário, ele vai ter o direito de usar a terra, gozar da terra, recolher os frutos dela. No caso da agricultura, é a colheita em si, é a produção do rebanho. Ele tem o direito de defender a sua propriedade, que no caso é defender a terra, e ele tem o direito de dispor da terra, ou seja, passar a propriedade para outra pessoa. Quando ele faz um contrato de superfície com alguém, o que vai acontecer? Vamos representar esse contrato de superfície com aquela linha azul. Vamos botar aquela linha azul aqui. Vamos ver se está bem retinha, bonitinha. Estabeleceu aqui o contrato de superfície. Agora vamos fazer aquela ligação aqui que é a assinatura. Vamos fazer a assinatura. Ele fez o contrato de superfície, estabeleceu nessa terra um superficiário, estabeleceu o superficiário, registrou o contrato no cartório e, ao fazer isso, ele transferiu para o superficiário o direito de usar a terra. Agora o direito de usar é do superficiário. Está aí, ó. E ele transferiu também o direito de gozar a terra. Agora esse direito de gozar também parte aqui do contrato de superfície. O uso e o gozo agora pertencem ao superficiário.
E o direito de defender a terra segue sendo dos dois. Ninguém pode impedir o proprietário de defender a sua propriedade. Os dois vão ter o direito de defender. E o direito de dispor da propriedade, só quem tem é o proprietário. Porém, o superficiário, assim como o enfiteuta, vai poder dispor dos poderes do seu contrato. Então, o superficiário, ele vai chegar e vai poder fazer, da mesma forma que o enfiteuta, ele vai poder fazer contratinhos de superfície. Essa linhazinha aqui é a assinatura. O superficiário chega, faz vários contratinhos de superfície, transfere o seu poder para outra pessoa, ou seja, está dispondo do seu contrato, não da propriedade, está dispondo do contrato dele. E ele estabelece aqui vários superficiários. Qual a diferença da superfície para a enfiteuse? O superficiário, quando fizer essa negociação aqui, ele não vai pagar laudêmio para o proprietário. Na enfiteuse ele paga. Quando ele fraciona o direito dele, cada vez que ele vende uma fração dessa aqui, ele paga laudêmio para o proprietário. No direito de superfície ele não paga. Ele vai pagar para o proprietário apenas o solário, que pode ser anual, pode ser mensal, pode ser à vista, pode ser até gratuito, pelas razões que nós vamos ver. Mas, via de regra, ele vai pagar sim para o proprietário um solário, que normalmente será à vista ou anual. Mas laudêmio ele não paga, ou seja, cada pedacinho desse aqui, ou um pedação que ele vender, ele não paga nada para o proprietário. Esse é o direito de superfície, muito parecido com a enfiteuse. E a grande diferença é essa: não existe laudêmio no direito de superfície. Eu falei que a grande diferença, da enfiteuse para a superfície é que a superfície não paga laudêmio. Isso é verdade, a superfície não paga laudêmio e isso é uma diferença muito importante. Mas, na verdade, a grande diferença, da superfície para a enfiteuse é que a enfiteuse ela é perpétua e a superfície, de acordo com o Código Civil, ela é por prazo determinado. Pelo Estatuto da Cidade, ela pode ser por prazo indeterminado. Mas hoje nós vamos nos ater ao Código Civil. Pelo Código Civil, o prazo tem que ser determinado. E pelo antigo Instituto da Enfiteuse, ela era perpétua. A enfiteuse era perpétua. Essa diferença, ela tem uma implicação muito grande e muito interessante. Porque quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, nós vamos fazer um contrato perpétuo, essa terra vai ser administrada por você, você vai ter direito sobre essa terra de forma perpétua. Nunca mais, eu vou ter poder sobre essa terra. Agora o poder sobre a terra é todo do enfiteuta. Resultado prático disso: o enfiteuta deitava os cabelos, ele construía, ele plantava, ele fazia tudo. O negócio está perpetuamente sob o poder dele. E no direito de superfície, o que acontece? Ele vai ter, vamos dizer assim, a propriedade resolúvel, a propriedade superficiária da terra, por um prazo. Por mais longo que seja, esse prazo é limitado. Vamos colocar aí 100 anos ou 50 anos. Enfim, é um prazo que um dia vai acabar. Aí o que vai acontecer com o pensamento do superficiário? Eu não vou construir nada nessa terra. Se eu construir, vai ser do proprietário. Eu não vou fazer nenhum investimento de maior porte. Aí é que vem o grande lance do direito de superfície. Nele existe o afastamento do princípio superfície solo cedite. E isso quer dizer o seguinte: tudo que é construído sobre a terra pertence ao proprietário da terra. Então, se você construir em solo alheio,
você até pode ser indenizado, mas vai dar uma complicação danada. A princípio, aquilo ali pertence ao proprietário da terra. Aí você faz um contrato de superfície, o que o superficiário vai dizer? Ah, não vou edificar nada aqui. Isso aqui é seu, daqui a 10, 15 anos vai acabar o contrato, eu vou perder o dinheiro que eu investi na construção. Aí vem o grande lance do direito de superfície, que é o afastamento do princípio superfície solo sedite. Então, o que ocorre? Quando acabar o contrato, fica estabelecido o seguinte: você é dono da terra e o superficiário é dono da construção. Se o dono da terra não indenizar a construção, o contrato se renova por igual período ou por um período que ficar estabelecido lá no contrato. Então vamos supor, você faz um contrato de superfície por 20 anos, 30 anos, não importa o tempo. E nesse contrato fica estabelecido que você vai construir casas. Ou você vai construir um hotel, vai estabelecer uma fazenda produtiva de alguma coisa. Ao final desse contrato, aquelas edificações pertencem ao superficiário. O proprietário da terra é obrigado a indenizá-las, a não ser que o contrato diga outra coisa. Mas, a princípio, pela lei, o proprietário da terra é obrigado a indenizar as benfeitorias construídas pelo superficiário. Isso é o grande lance da superfície que difere da enfiteuse. Na enfiteuse, o cara ia ficar dono, né? O enfiteuta ia ficar dono daquilo ali perpetuamente, ia ficar pagando aquele furo anual ali para o proprietário, eventualmente ele pagava um laudêmio, e ele podia fazer o que quisesse com a terra, sem preocupação nenhuma. No direito de superfície, como o período de tempo é limitado, a garantia do superficiário é essa: ele é o proprietário de tudo que ele edificar sobre a superfície. E para o proprietário da terra conseguir consolidar a propriedade novamente, ele é obrigado a indenizar o superficiário. Do contrário, o contrato se prolonga, né? Se repete por igual período. E isso vai fazer, meus caros, vai criar que situação? Vai criar uma situação parecida com a da enfiteuse. Por quê? A partir do momento que você tem um contrato de superfície e edifica sobre ele, e aquilo ali se torna produtivo, vamos imaginar essa situação, né? Porque é para isso que o direito de superfície existe. Você faz um contrato de superfície, torna aquela propriedade produtiva a partir de determinadas construções, a partir de determinadas benfeitorias, e depois de 20, 50, 100 anos, para o proprietário recuperar a propriedade plena, ou seja, acabar com o direito de superfície, ele tem que indenizar aquelas benfeitorias. E aí vocês podem imaginar a possibilidade enorme de negócio que se abre com a máxima segurança para quem tem um contrato de superfície assinado e registrado no cartório, porque não existe direito de superfície sem registro cartorial. Para ser direito de superfície, tem que estar carimbado no cartório. Então, quer dizer, essa questão da determinação do tempo do contrato de superfície ter necessariamente que ter um prazo, ele, além de fazer o afastamento desse princípio superfície solo sedite, que garante para o superficiário a propriedade de tudo que for construído sobre o solo, ele, por outro lado, também há uma possibilidade interessante, que tem que ser ressaltada aqui. Abre a possibilidade do contrato de superfície ser gratuito. E aí a gente volta à enfiteuse. A enfiteuse sendo perpétua, é evidente que o proprietário da terra não ia fazer um contrato gratuito com o enfiteuta, porque vou te dar todos os poderes sobre a terra de graça. Agora, no caso do direito de superfície, isso pode acontecer. Por quê? Porque como o tempo, o prazo é limitado e o superficiário vai ser dono de todas as construções, o contrato pode ser gratuito desde que o superficiário abra a mão da sua propriedade. Ou seja, passou 10, 15, 20 anos, ele não pagou salário, não pagou nada pelo contrato. Em compensação, ao fim do contrato,
tudo que ele construiu vai ser do proprietário da terra. E com isso, meus amigos, a gente chega num entendimento, num resumo muito bom do que é o direito de superfície. A pessoa que fez o contrato de superfície, o superficiário, ele vai ser dono de tudo aquilo que ele construir em terra alheia. E o superficiador vai receber em troca um solário, ou seja, um pagamento anual, que era o foro da enfiteuse. Na enfiteuse chama-se foro, no direito de superfície chama-se solário, que vem de solo. Então, por que pode ser gratuito? Porque se o superficiário abrir mão da sua propriedade erguida sobre o solo alheio, abrir mão a favor do superficiador, o superficiador pode entender que ele faz essa concessão de forma gratuita. Aí vai depender do tempo. É o tempo, né? E é por isso que o direito de superfície ele tem essa grande vantagem sobre a enfiteuse. A enfiteuse, sendo perpétua, acabava com toda a possibilidade de negociação. O direito de superfície, sendo por prazo determinado, superficiário e superficiador podem chegar num entendimento a respeito de gratuidade ou não e de valores anuais de solário a serem pagos por conta do que vai ser estabelecido no local. E aí, meus amigos, nesse ponto, nós vamos entrar numa outra questão que também é uma diferença entre o direito de superfície e a enfiteuse. O direito de superfície, ele tem uma coisa que é muito importante, que está no artigo 1374 do Código Civil. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedido. Aí, meus amigos, quando você tem a questão do prazo e quando você tem a questão da finalidade, você fecha e amarra o contrato de superfície. Você estabelece uma verdadeira sociedade registrada no cartório de registro de imóveis. Você é o dono da terra. Vamos imaginar aqui aquela situação clássica. Você é o dono da terra. Está com aquela terra parada e você não tem, vamos dizer, nem ânimo, nem capital para fazer nenhum tipo de investimento. Mas você quer tornar a sua terra produtiva. E por outro lado, você tem um investidor ali que não é proprietário de terra nenhuma, mas ele está com uma ideia, ele está com aquele ânimo, com aquela motivação e com o dinheiro para investir na sua terra. Aí o que é que vocês vão fazer? O direito de superfície não é conversa fiada, não é papinho que não leva a nada. O direito de superfície é uma coisa registrada no cartório, é uma sociedade efetiva. Você entra com a terra e o superficiário entra com uma ideia de negócio, que nos termos da lei chama-se finalidade da concessão. Ou seja, eu vou fazer o contrato de superfície com você, porque você está dizendo que vai fazer isso e vai me dar tanto de forma imediata, à vista, ou à medida que o seu negócio for sendo tocado, ou você vai me pagar todo ano uma determinada quantia. A finalidade, meus amigos, a finalidade é a grande marca daquilo que a doutrina chama de a superioridade do direito de superfície sobre a enfiteuse. Porque a enfiteuse, você podia fazer a concessão para o enfiteuse perpetuamente, né? Aquilo ali nunca mais ia ter volta. O enfiteuse pagava todo ano para você pagava para o dono da terra uma verbinha anual, e se ele não quisesse fazer nada, ou se ele quisesse fazer o que ele quisesse e bem entendesse, sem nenhuma utilidade, sem nenhum trato com o dono da terra, ele faria o que ele quisesse e bem entendesse. No direito de superfície, não. No direito de superfície, superficiário e superficiador, dono da terra e investidor, eles vão se reunir, vão debater, vão decidir uma finalidade, ou seja, vão decidir um negócio, vão reduzir isso a termo, vão fazer o contrato
e vão registrar no cartório, e aquilo ali tem que ser cumprido. Do contrário, o superficiário perde o direito e o superficiador, que é o dono da terra, volta a ter o controle total sobre a sua propriedade. Por outro lado, se o superficiário cumprir o que está no contrato, cumprir a finalidade, ele vai tornar a terra produtiva. Ele vai ganhar o dinheiro dele e o proprietário da terra também vai ganhar o dinheiro dele de uma forma ou de outra. Ambos os lados sempre vão sair ganhando alguma coisa. Essa é a força do direito de superfície. Então, meus amigos, para encerrar esse primeiro vídeo sobre o direito de superfície, porque nós vamos fazer vários outros vídeos sobre todos os direitos reais e principalmente sobre o direito de superfície. Para encerrar esse primeiro, temos que ver também aqui outra coisa que é muito importante, muito grata a todo mundo. Artigo 1372 do Código Civil. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Então, meus amigos, no caput do artigo 1372, nós temos aquela consagração, aquela garantia jurídica que interessa a todo mundo. Você é um concessionário de direito de superfície, você é um superficiário, você comprou, por exemplo, um lote superficiário e construiu uma casa lá, o seu direito passa para o seu filho, passa para o seu neto, para o seu bisneto, passa para toda a sua descendência até acabar o contrato. E quando acabar o contrato, o que você edificou terá que ser indenizado. Do contrário, o contrato segue valendo por mais um tanto de tempo. E o parágrafo único é a consagração daquela outra característica própria do direito de superfície. Superfície não paga laudêmio. Se você vender a sua concessão, sim, você pode vender a sua concessão. Se você vender a sua concessão, você não paga laudêmio ao superficiador, ao proprietário da terra. Esse foi o primeiro vídeo sobre direito de superfície. Nós vamos fazer vários outros, porque há muita coisa a ser dita a respeito desse direito e, principalmente, há muitos negócios que podem ser estabelecidos e mesmo há muitas possibilidades residenciais que podem ser estabelecidas a partir do direito de superfície. Inclusive, a todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo, eu peço que deixem aqui na área dos comentários o que vocês acharam desse instituto jurídico. Vocês acham seguro? Acham legal? Acham útil para o estabelecimento de negócio? Acham interessante para criar projetos residenciais em cima disso? Principalmente no campo. Você que sonha em um dia ter um sítio, ter uma fazenda, ter uma chácara, enfim, você que sonha um dia em morar no campo, você acha que isso pode ser uma opção interessante no sentido de criar como é que se pode dizer? No sentido de criar uma situação onde você mora no campo, mas não é obrigado a administrar uma propriedade gigantesca, enorme. Você simplesmente mora no campo. Então, se você tem essa ideia, tem esse pensamento, esse sonho de retornar ao campo, deixa aí na área de comentário se você acha que o direito de superfície pode ser útil para realizar esse sonho. Valeu, meus irmãos. É isso aí. Esse é o primeiro vídeo. Vão vir outros, vão vir vários outros vídeos sobre direito de superfície. E se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Compartilhe com aquele seu amigo que é proprietário de terra e está com a terra parada. Compartilhe com aquele seu amigo que é um desenvolvedor, um empreendedor, quer fazer um investimento na área rural. E compartilhe também com aquele seu amigo que deseja morar no campo e está meio sem perspectiva, porque o direito de superfície ele vai abrir muita porta futuramente para as pessoas morarem no campo e estabelecerem a sua residência no campo. Valeu, meus irmãos. Forte abraço. Fiquem com Deus.